E aí, Johnny? Tá ouvindo certinho? Já a gente começa aí. Beleza. Vai ser bem interessante a live. Vou entrevistar um atleta de fisiculturismo, que também foi o professor na faculdade. Grande Vinícius Barbeta. E aí, Johnny, você é o novo Dave Leonardo? Muniz e a professora Dani. É, tá bem legal só os seus vídeos lá, cara. Gostando bastante. Continua. Continua que vai longe. Boa noite, Sandra. Boa noite, Deinha. Ao Fábio, personal das estrelas. Deinha. Boa noite, Fábio, personal das estrelas. O mestre. Esse é o cara. Um dos meus gurus aí da área. Com certeza. Me ajudou muito quando eu era estagiário. Verdade, cara. Ali foi a divisor de águas do meu trabalho, cara. Quando eu fiz estágio com você, com certeza. Só esperando o Vinícius entrar e a gente já começa aqui. E você, Fábio, tá trampando? Normal? Época difícil, né, cara? Ah, essa praça aí, cara, a gente vai ter que patentear ela, porque senão a gente vai perder, velho. Vamos começar a cobrar entrada lá. É, galera, não tá fácil nossa quarentena, mas no momento é o que está tendo pra gente, né? É, vamos chamar todo mundo pra participar, cara. Ô, Fábio, ali tá complicado já, cara. Muita gente, velho. Já já vão cortar o barato já, você vai ver.
5 da manhã, cara. 5 da manhã, às vezes tô indo dormir. Tá de sacanagem comigo. Não dá não. Ó o Thiagão, monstro. Thiagão entrou só pra ver sobre os Danone, né, Thiago? Você é safado, cara. Ah, é, Sandra, você não melhora? Que bom, viu? Porque aqui só tá piorando. Cada dia muda. É, Thiago. Valeu, Fábio. Tá todo mundo tentando se reinventar agora, né, cara? E querendo ou não, a gente tem que correr atrás. Esperando o Barbeta. Barbeta sumiu, cara. Barbeta. E Barbeta. Manda a solicitação aí, professor. Aê, E grande aí? mestre! Tava mandando a última marmita, mestre? Essa fase de pandemia tá lá preparando já. E Falei, aí? pô, o cara tá mandando a última marmita e depois ele vai entrar, cara. Então, a dieta não tá tão. Nessa pandemia, a dieta tá controlada, mas nem tanto assim. Nem Nem tanto, tanto. né? Acho que pra todo mundo, cara. Pra todo mundo. Primeiramente, agradecer aí pelo seu tempo, disponibilizando aí pra nós. Acho que vai ser bem produtiva para quem quiser conhecer um pouco mais seu trabalho, tanto de personal quanto do fisiculturismo, né? Legal. Eu que agradeço, Com- Alan, pelo convite, pela oportunidade de trocar um pouquinho, trocar uma ideia, fazer esse bate-papo aí contigo, né? Que já me conhece, foi meu aluno na faculdade, a gente volta e meia se tromba nas academias, conversa um pouquinho, né, sobre isso. A gente teve a oportunidade de treinar junto e é sempre bom poder contribuir com, com os colegas aqui, com o público em geral e falar do que a gente gosta, né? Ah, é. Eu tenho por você uma grande admiração, né? Desde a época que eu era seu aluno na faculdade e até hoje eu o chamo de professor, né? Porque me ajudou bastante, me fez evoluir muito aí quando eu quis ser personal trainer com conselhos, enfim, um divisor de águas no meu trabalho. Legal, é bom saber que eu de alguma forma pude ajudar, né? Eu sempre falo para os alunos que quando pedem conselho quanto à parte profissional, carreira profissional, são conselhos assim de uma pessoa que que trilhou esse caminho e de alguma forma fez e aconteceu com esse caminho, quer dizer que deu certo, né? Então a gente sempre Isso, fala é o que realmente funciona. Então, com fico aí certeza. elogiado pelo convite e pelo teu carinho aí de sempre quando a gente se cruza, né? É, a gente tem que voltar a fazer uns treinos juntos, hein? Tô precisando voltar no trinca aí. E daquela vez que treinamos, eu acompanhei até. Hoje, se eu for, vou vomitar, cara. Aquela vez tinha a desculpa que estava meio lesionado, meio É, zoado, o ainda que que assim aconteceu? acompanhei, fui atrás. Corri atrás, mas fui bem. Olá, professor, se apresenta aí pra gente, pra quem não te conhece, fala seu nome, idade.
Bom, vamos lá. Eu sou Vinícius Barbeta, 31 anos, sou personal trainer aqui em Campinas. Também trabalhei como professor acadêmico, fui acadêmico, né? Trabalhei em faculdade, dando aula para o curso de graduação, nas disciplinas aí de fisiologia, treinamento, musculação, enfim, várias disciplinas que fazem parte aí do nosso dia a dia como personal, né? Sempre foi algo que eu curti fazer. E trabalho como personal já há mais de 7 anos aqui em Campinas. A minha carreira como graduado de educação física começou aqui em Campinas. Eu me formei em 2000 e tem que pensar um pouquinho já, em 2011, Tempinho e, já. e vim para Campinas para fazer, né, o meu mestrado. E minha carreira começou aqui, né? Então, Ah, eu legal. tive, eu tive uma experiência anterior, né, e quando a gente fala do mundo fitness, né, com ginástica, com musculação, mas não se compara com o início que eu tive aqui em Campinas em 2013, que foi um começo bem cheio de trabalho, né, o que eu tive a oportunidade de colocar literalmente tudo que eu tinha aprendido na faculdade, em pós-graduação e nos cursos que a gente faz, né? Uhum. E é isso aí, acho que você perguntou também Legal, professor. uma outra questão sobre a minha formação. Então, eu sou formado em educação física, formado bacharel e licenciado, tenho pós-graduação em treinamento esportivo e personalizado, e sou mestre em ciências pela Unicamp, que foi a minha última aí carga de estudo acadêmico, né? Podemos dizer assim. É bem tarimbado já, hein? Eu acho que eu tenho um pouco de conhecimento técnico e também de cunho prático para dividir, e isso é uma coisa que eu gosto muito, é fazer essa junção do técnico e do prático, mas de uma maneira, de uma maneira um pouco mais facilitada, né? Porque muita coisa que a gente vê na faculdade, e você sabe muito bem disso, né, Alan? Tem coisas que a gente vê na faculdade, né, no meio acadêmico, que não são aplicáveis na prática, não são É, aplicáveis no nosso dia a dia. E eu sempre curti a ideia de facilitar essa transição do meio teórico, do meio técnico para o meio prático. E é isso que, quando eu dei aula para a graduação, foi isso que eu propus, né? Foi isso que eu passava para os alunos, né? E acho que quem, essa é a diferença, né? A prática com a teoria, e não só a teoria, e nem só a prática também. a prática, mas mais a prática, digamos assim, não só a prática, né? Porque o cara pode ter a prática, mas ele às vezes não tem a prática e ele não tem o conhecimento do mercado de trabalho, não sabe sugerir para o aluno, não consegue sugerir para o aluno que caminho seguir, né? Que caminho seguir, literalmente, pô, eu vou dar aula, eu vou ser personal trainer, eu vou ser professor de musculação, instrutor de É, musculação, eu vou para ginástica, eu vou para o CrossFit, vou dar aula de pilates, enfim. fica até É, meio perdido. isso que é um cenário muito comum da galera que sai da graduação, né? Total. Vamos lá, professor. Já falou que é formado, né? Trabalha como personal. E também tem o outro lado do fisiculturismo, né? Dá para ver até seus troféus aí atrás, né? Medalhas. Bem legal. Vamos entrar um pouco nessa parte e vamos tentar alinhar também junto com a parte acadêmica, né? E também o trabalho. Como você faz para alinhar? Porque às vezes as pessoas pensam que um personal trainer ele fica só deitado e não faz nada. Muito pelo contrário. O trabalho dele é bem exaustivo. Às vezes eu já passei 10 horas seguidas assim, dando aula, às vezes das 6 da manhã às 10 da noite dando aula. É bem puxado. E às vezes não sobra nem tempo para nós mesmos, né? Para nós estarmos cuidando da dieta, nossos treinos. Mas a gente precisa fazer, até porque nós somos até um espelho para os alunos, né? Mas como é que você faz para alinhar o seu trabalho com a sua alimentação? Porque já não é fácil
controlar, ainda mais quando você tem um projeto e demanda um gasto calórico, demanda uma alimentação mais regrada. Como é que você faz e quais dificuldades que você vê assim? Vamos lá, Alan. Bom, quanto aos treinos, eu vou falar primeiro dos treinos, depois da parte da alimentação, que eu acho que é importante também, mas dos treinos, tem uma questão muito importante que é a criação de hábito para treinar, né? Então, se você já tem um hábito e gosta de treinar, independentemente da modalidade, se é musculação, se é crossfit, se é, enfim, corrida, é importante você manter, por uma questão de usar e fazer aquilo que você aplica para os alunos, né? Isso é muito importante. E, bom, como é que eu alinhava na época, né? A questão de treino com a relação de trabalho. Eu trabalhava em duas frentes. Eu tinha um trabalho com a faculdade, né, dando aula na graduação, e tinha meu trabalho como personal. Aí é uma questão muito de organização, cara. Então, o personal, ele consegue ter uma flexibilidade na agenda diferente de um trabalho comum, de uma pessoa que tem carteira assinada, CLT, e cumpre 8 horas aí por dia, né? Então, a gente tem algumas brechas na agenda e eu procurava encontrar essas brechas na agenda, essas janelas, e a partir dessas janelas, tirar meu tempo para treinar, tirar um tempo para descansar, às vezes, enfim. Então, cada dia era uma sequência, era uma agenda diferente em relação ao treino. Eu procurava manter aí os treinos alinhados num horário só para facilitar a minha alimentação, para facilitar a minha rotina, né? Mentalmente falando também, que você treinar um dia de manhã, outro dia treinar à noite, acaba bagunçando um pouco o nosso sistema, né? Então, se você consegue ajustar isso, mas nem sempre dá certo. É, Nem sempre dá certo, né? A gente procura, quando a gente fala do treinamento em si, a gente procura sempre entender todas as variáveis e controlar elas da melhor forma possível. E uma das variáveis que a gente tem que controlar é o horário de treino. Então, se você tem que, da mesma maneira que você acorda de manhã, vai no banheiro, faz xixi, escova os dentes, você tem que manter. Se você não fizer isso, você vai ter alguma consequência. Mesma coisa com treino. Se você conseguir manter uma rotina, o seu corpo ele se desenvolve melhor, ele responde melhor, né? Então, isso vale para alimentação também, né? Então, como eu fazia com os treinos? Eu adequava, né? No dia anterior, normalmente a gente tem uma ideia de como vai ser o dia seguinte, né? Então, eu já determinava o horário, separava 1 hora e meia, 2 horas de tempo aí que era o tempo de chegar na academia, treinar, tomar um banho, me ajeitar e às vezes sair para dar aula, para atender algum aluno. A alimentação é uma questão, digamos, que complica o processo, né? Porque, dependendo de como é a preparação, a gente tem que levar comida junto com a gente, não tem jeito. Dependendo do tempo que você fica fora de casa, então tudo isso é passível de planejamento e organização. Então, se eu sei que de manhã cedo, por exemplo, eu vou ficar das 8 da manhã até o meio-dia na faculdade, eu sei que eu vou ter que levar alguma coisa para comer de manhã, junto com o material que eu vou usar na faculdade para dar aula. Beleza, vou para casa, consigo fazer uma refeição em casa, que é um almoço, por exemplo, e de lá vou para academia e sigo à noite dando mais algumas aulas. Então, eu tenho que levar uma refeição, uma ou duas refeições aí na mochila, e isso é todo dia algo diferente. Então, tem dias que às vezes eu não dou aula que não dava aula na faculdade, que mudava assim, um pouco a rotina. Então, cada dia era um ajuste, era uma lista de tarefas, né, para executar diferente. O que me facilitava, Alan, e isso não é de agora, não é nem da época da faculdade, é o meu conhecimento em entender
como que meu corpo funciona e, e a partir da dieta que eu tinha, saber ajustar e adaptar, não mudar as quantidades, tá? Quando eu falo ajustar e adaptar, são questão aos horários e aonde comer e como comer. Eu conseguia fazer isso muito bem. Eu Eu acho que é conseguia fazer. o principal, né? Você saber se adequar à sua realidade, né? Porque Tem. é mais fácil você arrumar um problema do que arrumar uma solução. No caso, você tinha uma agenda bem cheia, aí você buscava, pô, eu não vou ficar buscando mais problemas para minha dificuldade, eu vou buscar uma solução. Então eu sei que eu vou ter 15 minutos de um intervalo pra uma aula para outra, então eu vou fazer uma refeição nesse momento. Na faculdade eu sei que eu vou ter um leve intervalo aqui, então você ia se adequando, né? Isso que você fazia. E assim, Alan, depois de um tempo trabalhando isso, eu sempre entendi muito bem o processo de preparação do fisiculturismo, né? Esse foi um papel importante. Antes de competir, eu tive a oportunidade de preparar alguns atletas. E como preparador, como treinador, a gente tem que entender muito bem do processo. Quando eu falo entender do processo, é entender do treino, é entender da dieta, é entender de todo o processo que envolve a preparação. Então, eu sabia que tinha algumas brechas que eu podia utilizar, que o processo não era engessado em questão de horário, né? Que eu sabia que, por exemplo, se eu não, eu tenho lá vou dar um exemplo, eu tenho duas refeições com 100 gramas de frango e legume para comer durante aí o dia. Beleza, eu não consegui fazer uma refeição, eu vou ter que alocar essas próximas refeições, vou ter que jogá-las para mais tarde. Se por algum motivo, por exemplo, eu fui para uma academia, choveu, eu não consegui sair, atrasou, eu vou me cortar os pulsos por causa disso? Não. Eu me adequo. Cada dia é uma adequação diferente, né? Mas precisa entender muito bem de todo o processo para poder conseguir fazer essas manobras, né? Normalmente a galera que não entende o processo, eu digo, quando eu falo a galera que não entende o processo, é a pessoa que é leiga, que ela curte musculação e ela gosta da competição. A gente precisa, às vezes, ensinar, muitas vezes, a fazer essas adequações, essas adaptações. Isso não muda o resultado final, tá? Fica bem Então, no claro que caso, isso não assim, você muda, fala assim, é, você conta a quantidade calórica no dia, não necessariamente os horários. né? Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Vamos dar um exemplo. Eu tenho aí uma quantidade de refeições por dia, sei lá, 5 refeições no dia, vou dar um exemplo. E durante o dia aconteceu de eu perder a hora de manhã, não dá tempo de fazer a primeira refeição para ir trabalhar. Minha prioridade é o trabalho. Eu faço o fisiculturismo é um hobby para mim, não é parte da minha rotina profissional, é parte da minha rotina, é parte da rotina do Vinícius, né, pessoa. É o Vinícius que curte fazer isso. Então eu adequava, deixava para comer depois. Eu tinha que fazer, eu tinha que fazer. E eu não vou catabolizar por ficar 2 ou 3 horas sem comer. Isso não existe, desde que eu cumpra com todas as refeições até o final do dia. Tá? Então, Verdade. O que vale é o isso, resultado final, né? o que vale é o resultado final. Como a gente faz essas adequações, claro que não dá para fugir muito, né? Não dá para bagunçar muito, mudar muito o planejamento, senão a gente perde o controle. Mas Não vira bagunça. se eu entendo e sei aonde eu posso ajustar, não modificar, onde eu posso adequar, fica mais fácil. E o seu treino? Você tem um treinador? Você quem monta seu planejamento? Como é que funciona? A minha preparação, quando eu iniciei para o Estreantes de 2019, eu tive contato durante um tempo antes, 2014, 2015, 2016, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns atletas e, como eu estava iniciando, né, os trabalhos com esses atletas, eu procurei algumas pessoas que pudessem me dar me auxiliar no entendimento disso, né? E nesse processo eu conheci o Thiago Correia. Thiago Correia
personal trainer também, preparador de atletas de fisiculturismo, tem uma experiência fodida nessa área, e eu escolhi, conversando com ele, eu escolhi ele para cuidar da minha preparação, né? E ele montava todo o planejamento de dieta para os campeonatos e de treino, e me auxiliava com todo o processo, né? Mesmo eu tendo o entendimento que eu tenho sobre toda a parte de treino, sobre a parte de talvez até poderia fazer sozinho, né? Buscar estratégias para fazer uma dieta sozinho, mas é um cara que eu confio muito para isso, então eu deixei na mão dele. Ele cuidava de todo o processo para mim, e eu só executava. É importante, às vezes a galera sempre fala, você é personal e o seu treino, quem que faz? Meu treino foi meu preparador que fez, foi o Thiago. Ele tem uma visão mais crítica nela. Quando a gente fala de quando nós que somos personal trainers olhamos para o aluno, a gente tem uma visão mais crítica daquele indivíduo. Assim como qualquer outra pessoa, tem exercícios que eu não gosto de fazer. Tem treinos que eu não gosto de fazer em relação a outros. Tem algumas deficiências musculares que eu precisava trabalhar que eu não conseguia observar. E quem observa isso é o treinador, é o preparador, né? E nesse ponto, ele fez um trabalho impecável. Ele mandava o planejamento e eu executava. Tinha alguma dúvida? Ajustava aqui, ajustava ali. A única coisa que eu conseguia dar pitaco, né, para poder mexer era a questão do treino. Que a questão do treino, isso eu tenho um conhecimento, digamos, um conhecimento maior. Então eu conseguia ajustar. E ele me falava por quê? A gente vai fazer esse treino com mais volume para peitoral porque você precisa melhorar o seu peitoral, a gente precisa melhorar o seu ombro, isso e aquilo. Então eu executava. Isso ficava a cargo dele. Eu fazia os ajustes que eu achava, às vezes, as adaptações necessárias, né? Porque às vezes a gente treina numa academia, tem essa também, né? Você treina numa academia, treinar noutra. Enfim, tem uma série de fatores aí que às vezes, não que digamos que atrapalha, mas que fazem parte do processo, né? Sabe por que eu te perguntei isso também? Porque eu vejo que tem pessoas que pensam assim, eu vou iniciar com um personal, quando eu aprender a treinar, vou partir sozinho. Uma coisa até você entender do movimento, tudo, né? Mas uma coisa é você buscar uma alta performance. Eu acho que a pessoa, quando ela busca uma alta performance, às vezes ela chega num nível que ela precisa de um acompanhamento. Não tem como. Ela vai precisar desse acompanhamento. Porque ela precisa da teoria também. E essa teoria não tem. Entendeu? Então a pessoa, ela tomando conta de você, ela olhando e tendo essa observação que você falou que é talvez a mais importante, aquele olhar crítico, né? Porque às vezes você mesmo fala, não, isso aqui não é o meu defeito, isso aqui tá ótimo, assim. Mas não é bem assim, a pessoa vai te mostrar realmente o que você precisa melhorar, né? E quando eu falo que o aluno comum, né, ele não é diferente do atleta, ele também precisa de acompanhamento desde iniciante até o avançado, cada um com uma especificidade. Às vezes o cara inicia e ele não sabe treinar, então você vai iniciar com ele treinamento, aprender o movimento. Depois o cara que é mais avançado, aí ele contrair melhor o músculo, a ter uma intensidade de carga maior, a ter uma intensidade de percepção subjetiva de esforço maior. Então cada um tem uma necessidade, né? É isso, Alan. Eu postei um vídeo meu treinando com o Thiago. É isso aí, Thiago. Isso aí. O Thiago comentou aí embaixo aí, ó. Que fica estagnado, é exatamente isso. Às vezes você vê na academia, tem uns caras 10 anos lá, tá igual. Porque na verdade, assim, o treino ele precisa ser ajustado e modulado de acordo com a fase que a pessoa se encontra, né? O mesmo treino, por exemplo, que eu fiz em 2018 não é o mesmo treino que eu faço agora, ou que eu fiz durante a preparação em 2019. Porque o nosso corpo ele se ajusta, ele se adapta, né? É a lei da adaptação. O corpo vai se ajustando, vai se condicionando
para aquilo, né? E ter alguém que olhe de fora e perceba essa, essa questão é muito importante. Porque mesmo a gente tendo conhecimento, tendo know-how para poder manipular variável, né? Conseguir, às vezes, num dia que você não consegue treinar pesado, usar uma técnica de treino, enfim, tem dias que não dá, meu amigo. Tem dias que não dá. Quando a gente está no. Depois a gente vai comentar um pouco da fase final da preparação. Tem dias que é só. Não é nem na disciplina, é só na garra. É só no. Você simplesmente executa porque você às vezes não está com a motivação a mil, você não está com a disciplina a mil, você está com o mental lá embaixo, está cansado, está estressado, um monte de problema. A gente precisa de uma pessoa para poder às vezes olhar para a gente e falar, vai por aqui, faz isso, executa dessa forma, vem cá que eu vou te ajudar. Pega na mão e caminha Uma junto motivação contigo. também, né? Um motivador, um Sim, sim. incentivador, que faz Sim, muita diferença também. Nisso se que eu você fosse. falou, professor, isso até agora que a gente conversou aqui, eu vou te fazer uma outra pergunta, que eu não entendi. Qual que é o segredo, então? Você faz o treino e você come. Desses dois, tem alguma diferença para as pessoas comuns aí? Tem algum segredo? Na verdade, a diferença maior, Alan, quando a gente fala do fisiculturismo, isso eu fui entender depois que. Não só depois que eu estudei, né? Mas entender depois, observando alguns atletas, observando algumas preparações, né, acompanhando algumas pessoas. O fisiculturismo é um esporte do tempo, cara. Você conquista um físico bonito, um físico muscularmente falando desejável, né? Isso vale tanto para homem quanto para mulher, tá bom? Com repetição. E não é repetição 4 vezes na semana durante 4 meses, durante 5 meses. É durante alguns anos repetindo a mesma coisa. Repetindo a mesma coisa. Então você tem uma pessoa que está que tem ali um controle de alimentação, que tem uma dieta durante uns anos, que treina com a mesma pegada, com a mesma intensidade, com o mesmo afinco durante alguns anos, e isso tem uma resposta no teu corpo. Isso é fato. Os físicos que a gente vê, por exemplo, muito bem bonitos, né? Por exemplo, Angela Borges, né? Que é campeã, multicampeã da Wellness, ela não treina tem 3, 4 anos, ela treina há muito tempo, cara. E é muito tempo treinando e é muito tempo fazendo dieta, é muito tempo fazendo preparação. E a diferença entre o indivíduo comum e o atleta de fisiculturismo é a constância dele com esses estímulos. Então, a constância com o treino. O cara consegue manter, por exemplo, 6 meses de treino, 1 ano de treino, sem grandes interrupções, que é o que acontece com boa parte das pessoas, às vezes dos nossos alunos, ou das pessoas comuns. Elas treinam 3, 4 meses muito bem, de repente afrouxam, abandonam durante 3, 4 semanas. Ou treina Aí muito bem já um dia. volta para estacar zero. Você treina muito bem um dia, treina muito bem no outro, aí aconteceu alguma coisa, choveu, você já não vai mais durante a semana. Então, essa constância dos estímulos, tá? Que é o que diferencia. Quando eu falo constância, e quando eu falo de dieta também, não é fazer aquela dieta apertada que a gente faz, não. É manter uma alimentação de qualidade, uma alimentação bacana, porque assim como o treino que a gente modula, a dieta vai modulando. Você horas vai comer um pouco mais, horas vai comer um pouco menos, né? Para poder ajustar a sua composição corporal de acordo com o período que você está. Mas assim, é muito tempo fazendo a mesma coisa. Isso no fisiculturismo faz muita diferença, muita diferença. É constância, né? E isso assim, isso serve como regra, não é essa regra da constância dos estímulos, né? Serve para as coisas da nossa vida. Então, a aplicação de, por exemplo, o cara quer estudar para passar num concurso. Ele não vai passar, se estudar um mês. Ele pode estudar 8 horas por dia durante um mês. Talvez ele não passe no primeiro concurso. Ele vai ter que manter aquele ritmo de estudo árduo,
difícil, né? Aquela rotina que é uma rotina pesada durante um bom tempo, né? É verdade. Para ele conquistar, Tudo na sua conquistar o vida, né, você objetivo. tem que ter uma constância, né? Isso é fato. Não é só para treino e dieta, não, viu? Não é só para treino e dieta. É para a vida profissional, é para a vida amorosa. A gente precisa manter uma constância com os estímulos, né? Os estímulos positivos para isso, para fazer as coisas terem resultado. Você acha que entre os dois, treino e dieta, tem algum que é mais importante que o outro? Assim, ela não tem o que é mais importante. Tá? Vamos entender, por exemplo, o treino como se fosse o tijolo de uma construção. E a dieta, ela é o que vai dar sustentação, é a massa que você vai colocar lá, o cimento que você vai colocar e vai crescendo. Então, eles se complementam, né? Quando a gente fala de uma preparação para fisiculturismo, eles precisam caminhar juntos. E existem momentos que se alternam, por exemplo. A importância, por exemplo, você entra numa fase de fora de temporada, que você precisa ganhar um peso ou aumentar a massa muscular. A dieta, ela tem uma importância um pouquinho superior, porque você vai precisar dar atenção mais à dieta e manter o treino com a mesma pegada. Se você comer nessa fase, comer bastante, né, que é a fase fora de temporada, comer um pouco a mais e não treinar, o resultado que você esperava da dieta, o resultado que você esperava do processo não vai acontecer. Falando o contrário agora, se você treina muito e a alimentação não acontece o inverso. O seu corpo não vai responder, não vai construir aquela massa muscular que você almeja. Ou não vai, por exemplo, desenhar, estimular determinada parte do seu corpo a ficar com aquele aspecto X na hora da competição. Então, elas se completam. Nesse sentido, não tem uma que é mais importante ou menos importante. Os dois, eles precisam estar ajustados para você conseguir desculpa, para você conseguir alcançar o que você quer. Eu costumo dizer que eu ouvia muito esse tipo assim, o mais importante é nutrição, é 70-30, coisas assim. Eu costumo dizer que é 100-100. Os dois tem que fazer 100%. Os dois têm que dar o seu melhor, os dois têm que fazer porque um completa o outro, na minha visão. Isso, Alano. Nós estamos falando aqui de uma preparação para fisiculturismo, né? Quando a gente entra no ramo do emagrecimento, emagrecimento sustentável, emagrecimento saudável, a dieta ela tem um papel muito importante. Né? Eu dou um exemplo, eu não sei se eu cheguei a dar esse exemplo para ti quando eu te dei aula, mas pare e pensa quantas vezes por semana você treina e quantas vezes por semana você se alimenta. Você faz uma refeição. Vamos pegar um exemplo de um dia. Um dia, você faz um treino de 1 hora. Tá? Aí você tem 5 refeições para fazer durante o dia. 5 ou 4, enfim. Seja quantas forem aí no que você faz normalmente. Imagina o seguinte, se você, no treino, você errar uma vez e não treinar. E manter as 5. Ok, beleza. Aí você treina uma vez, beleza, o treino tá fechado, tá bacana. Você tem 5 refeições programadas, você erra 2. Putz, errou, aí 30% do processo. Aí você erra 2 refeições por dia durante uma semana. Você errou 14 refeições num total de quantas? O balanço calórico lá. Nesse ponto de vista, né? A dieta tem um papel mais importante. Se você deixar, por exemplo, pecar em 2 refeições por dia durante um mês, você bagunça o teu processo.
você bagunça todo. E não falo só do fisiculturismo, você bagunça o processo de emagrecimento, você bagunça o processo de ganho de massa magra, porque existe um planejamento calculado para tudo isso. E eu falo, você imagina assim, aquela pessoa, eu falo que aquela pessoa obesa, né? Que ela, durante todo dia, ela dá uma beliscadinha, ela come um lanchinho aqui, não, mas é só um negócio. É só um docinho. Você imagina um docinho durante 12 meses, durante 24 meses, durante 2, 3, 4 anos. Quanto que isso faz, quanto que isso pesa no final das contas, né? Aí, nesse sentido, a dieta tem um papel mais importante, porque a gente come mais do que treina. Tá? A gente come muito mais do que treina, isso é fato. Em cima disso, professor, quando você entra naquela fase de pré-contest, né, que é aquela fase que você vai entrar naqueles últimos meses de preparação. Eu não sei como é que você faz, eu vejo a média aí, o pessoal 3 meses, às vezes tem uns caras que fazem umas loucuras, né, de 1 mês, mas a média aí de 120 a 90 dias de pré-contest. Depois pode falar sobre isso. Essa parte, a dieta, e já colocando em seguida uma outra pergunta, essa parte da dieta é a mais difícil porque é a mais restritiva, e como é que funciona a última semana ali? Se você faz uma desidratação, como é que é? Se você tem que cortar sódio, enfim. Fala um pouquinho disso para nós. Vamos lá. A fase de pré-contest, que é a pré-competição, normalmente antecede, geralmente a gente usa de 12 a 16, até 20 semanas, né? De pré-contest. O Eduardo Correia, por exemplo, ele fez uma preparação, se não me engano, a última dele, que ele competiu em 2019, de quase 40 semanas, né? Só que ele é um ponto fora da curva. Normalmente, quem conhece o Eduardo Correia sabe do que eu estou falando, que o cara realmente tem um físico invejável, né? O brasileiro que é profissional de fisiculturismo. Ele e o Rafael Brandão agora também tá pesado. Então, geralmente, assim, nós, meros mortais, seguimos aí uma média de 12 a 16 semanas, tá? Isso varia de cada indivíduo, bom? E nesse período de pré-competição, a gente começa a diminuir o consumo calórico e para poder ver o que ficou por baixo, né? Eu falo brincando para ver o que está por baixo da capa de gordura que a gente, né, tem, e ver como é que está o físico. É um período crucial. A gente entra numa fase de início de restrição calórica, começa num patamar e vai diminuindo até a data da competição. Então, a gente, por exemplo, começa com um déficit calórico de 200 calorias por dia, 300, vai aumentando até que a porca aperta literalmente nas últimas semanas, né? E aí a gente tem um déficit calórico bem apertado as últimas semanas do pré-contest. As 4 últimas semanas são as semanas cruciais na preparação, né? E a gente tem um déficit calórico muito alto que, se você não estiver bem alinhado com o processo, se você não estiver bem focado com o que você quer, muita gente se perde nesse final de preparação. Então, aquela hora que você falou sobre alimentação caiu muito bem nisso, né? Porque, de repente, nessas 2 semanas finais aí, você errar 2 dias, por exemplo, 1 dia, você acaba com todo o trabalho, né? Assim, não digamos que acaba, mas vai bagunçar muito o processo. Se for um erro, que, por exemplo, se for no caso de uma categoria que precise bater peso, se for uma categoria que precise atingir um patamar, por exemplo, de peso, isso atrapalha o processo. Tá? Você imagina a seguinte situação: é um processo muito parecido com um lutador de boxe, lutador de MMA, que tenha compromisso com a balança. Que foi o meu caso quando eu subi. Então, eu tinha o compromisso de bater a balança menos 70 quilos. O Vinícius normalmente pesa 78, 80, 81. Então, eu tive que fazer
eu tive que trabalhar esses 10 quilos, né, durante esses 3, 4 meses, para quando chegasse no final não ficar tão difícil, né? Para a gente não fazer, como diz lá no Paraná, não fazer loucuragem no final do processo. Entendo. E a desidratação, como é que funciona? Bom, a desidratação é um processo que a gente faz normalmente nos últimos dias, uma semana, 10 dias da preparação. Tá? A gente faz o que a gente chama de manobra de água, né? Existem várias formas de fazer. Eu vou contar para vocês aqui da minha experiência com as duas competições, que foram duas manobras diferentes. Tá? No primeiro campeonato, a gente começou eu competi no sábado, né, no sábado. No sábado anterior à competição, eu iniciei a desidratação. Então, no sábado, eu já comecei a tirar o sódio progressivamente, né? Comecei a diminuir. Tomei uma quantidade um pouco maior de água. Eu anotei aqui 7 litros no sábado. No domingo, a gente iniciou efetivamente a desidratação. No domingo, eu fiz... Já estava com a dieta preparada para tirar o sódio, ou seja, então a gente tirou o sódio na última semana. A gente não tirou o sódio antes disso. Não tirou o sódio antes disso. Na última semana a gente tirou o sódio e começou. Domingo 1 litro de água. Segunda-feira, 2 litros. Terça-feira, 4. E assim a gente foi aumentando até chegar na sexta-feira, batendo 10 litros de água. Esse processo é um processo, assim, é uma semana muito desgastante. Tá? Precisa estar tudo muito bem alinhado, muito bem programado. Da parte da alimentação também. É importante frisar, por exemplo, como eu falei que a gente tem o nosso preparador, né, que cuida do treino, que cuida do planejamento, a gente tem algumas pessoas que ajudam a gente a cumprir essas tarefas, né? Uma das dificuldades que a gente tem, por exemplo, na última semana, é uma semana que, como a gente está desidratando, né, a gente está muito cansado, está extremamente estressado, está com o emocional muito abalado, porque você começa a tirar o sódio, começa a ter algumas crises, algumas pessoas às vezes têm crise de hipotensão, você está cansado, está irritado, está tendo que trabalhar, enfim... Nesse momento, você precisa estar muito bem ajustado. E eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência aqui com o desafio com a balança. Eu tive um desafio duro com a balança na última semana. Quando eu iniciei a desidratação, eu estava pesando 74 quilos, 74 para 75. Eu precisava pesar na sexta-feira, antes do campeonato, precisava pesar menos de 70 quilos. Então, meu amigo, a gente começa uma guerra, uma briga com a balança muito pesada. Como é que a gente faz isso? Aumenta o tempo de cardio do dia, usa umas estratégias com alguns chás diuréticos, mantém a alimentação. Nesse ponto é bacana, às vezes, ter uma pessoa para te ajudar a preparar as refeições, né? Para não ter erro, né? Na época, quem cuidava da minha dieta, que preparava, né, me ajudava muito com isso, era a minha esposa. Ela preparava as refeições para mim, deixava tudo meio que ajeitado para facilitar um pouco a minha vida. E aí, na quarta-feira, eu estou pesando 74 quilos, mesmo peso de segunda. Manobramos um pouco mais a água, entramos com diurético, na quinta-feira baixou para 72. Eu falei, opa, estamos chegando. Apertamos um pouco mais, entramos com diurético. Na sexta-feira, eu saí de Campinas para São Paulo com 70,6. Cheguei na pesagem com 69,800. Só que um detalhe. Nós tínhamos programado 10 litros de água para sexta-feira. Na sexta-feira, meu amigo, até eu pesar,
eu não tomei água. Então, por exemplo, eu controlei, eu ajustei, eu avaliei, conferi o peso na quinta-feira às 18 horas, estava com 72, o Thiago falou assim, Vinícius, corta a água. Sem tomar, você só vai tomar água se tiver com muita sede mesmo. Segura as pontas para você conseguir bater o peso na sexta-feira de manhã. Aí foi o que eu fiz. Cortei a água na quinta-feira às 18 horas e cruzo os dedos e vamos deixar a fisiologia trabalhar para poder eliminar esses 600, 700 gramas de água que tinham restando aí. Essa foi a experiência com a desidratação no primeiro campeonato. No segundo campeonato, o negócio foi diferente e foi muito mais pesado, digamos assim. No segundo campeonato, no Paulista, a gente usou uma estratégia ao contrário. A gente começou no domingo com 12 litros de água, veio diminuindo de 8, 4, 8, 6, 4, e meu peso não baixava nem por reza braba. Nem por reza braba. Eu cheguei na quinta-feira antes do campeonato, pesando, se eu não me engano, 73 quilos. Na quinta-feira. Na quinta-feira eu fiz o mesmo esquema. O Thiago sugeriu que eu cortasse a água e aí esperasse o diurético, a desidratação fazer efeito para chegar na sexta-feira na pesagem e conferir. Na sexta-feira eu conferi o peso, eu estava batendo 71,100. A minha ideia era subir na categoria até 70 quilos também. Não consegui baixar o peso menos de 70 quilos para o Paulista. Eu cheguei na pesagem, na hora da medição, eu bati 70,9, se eu não me engano. O diretor de arbitragem do campeonato até pediu se eu queria um pouco mais de tempo para poder forçar, para baixar, mas eu já tinha forçado muito com sauna, com cardio, com diurético, e não valia mais a pena desgastar mais o corpo para bater essas 900 gramas, sabe? E aí a gente decidiu subir na categoria de cima. A gente foi para a categoria de cima. Isso, e confesso para você assim que foi muito melhor ter subido na categoria de cima, porque a categoria de cima estava muito mais competitiva, tinha caras muito bons no palco e que deu gosto de subir, né? Teve o meu amigo Eduardo Gulli, meu xará, Vinícius Molina, ambos já com muito mais tempo de competição do que eu, então a briga realmente estava mais acirrada. Legal, cara. E em cima disso, né, você falou dos diuréticos, né? E como é que foi essa parte de ergogênicos e tratamento diurético? E, professor, eu vou falar para você resumir em 5 minutos, porque meu tempo está acabando aqui. Bom, vamos falar lá. Assim, dos recursos ergogênicos, da fase e o diurético. Bom, ergogênicos. Vamos entender o ergogênico. Vamos falar num linguajar bem claro aí, Alan, que é o que muita gente tem dúvida, que é o anabolizante. Sim, eu fiz o uso de esteroide durante a preparação, tá? Ele teve um papel importante para poder manter um pouco do meu físico, mas não é a chave da preparação, tá? A gente faz o uso, tanto homem quanto mulher, boa parte deles fazem um uso de esteroide anabolizante. No fisiculturismo é muito comum, mas a diferença é a seguinte: é o uso controlado, é o uso acompanhado. Eu tenho, além do Thiago, que cuidava da preparação toda, tinha o Rafael, que é um médico esportista que cuidava dos meus exames, e a gente ia monitorando esses exames aí periodicamente, tá? Então a gente faz o uso, sim, de hormônio durante a preparação e no final da preparação, tá? A gente pode falar disso numa outra oportunidade um pouco melhor. E dos diuréticos também, a gente entra com alguns diuréticos um pouco mais fortes para poder eliminar realmente
a maior quantidade de água possível. E com a questão dos diuréticos, tem alguns efeitos colaterais. Eu tive muita cãibra, por exemplo. Tive cãibra, tive cansaço mental, cansaço físico, enfim, que acontece quando a gente acaba desidratando. Aí também isso é muito comum. Respondido, Alan? Respondido. E eu quero até fazer uma próxima live com o senhor sobre isso. Sobre a manipulação, sobre colaterais, sobre alta performance utilizada nos recursos ergogênicos, se você quiser também falar sobre isso. Quanto tempo a gente tem aí, Alan? Nós temos 4 minutos. Bom, a gente falou basicamente da preparação e não falou de alguns pontos importantes, né? Manda brasa, manda brasa. Comentei do Thiago, que é a pessoa quem cuidou da minha preparação, né? Ele cuidou da minha preparação da dieta de cabo a rabo, do início até o fim, tá? Um trabalho muito próximo, um trabalho muito, digamos, de cuidado, tipo pai e filho, sabe? Tem o trabalho, por exemplo, que é muito importante e faz parte do processo da pessoa que estava comigo na época, né? A Fernanda, que é minha esposa, que ajudava com preparação de dieta, com organização da minha alimentação. Eu trazia, às vezes, o Thiago mandava, eu passava para ela o que precisava fazer e conseguia, dessa forma, focar um pouco melhor nos treinos e no meu trabalho. Porque eu não tinha preocupação em preparar as comidas, eu tinha preocupação em executar, que era comer. E uma outra questão muito importante, além de tudo isso, a gente tem os treinos de pose. Nossa, eu queria falar disso, cara. Pouquíssima gente fala, eu poderia ter falado disso, mas fica com uma próxima. Tá? Quero falar muito disso. Sou totalmente a favor de todo mundo fazer treino de pose em casa. É sério. A consciência corporal que você ganha é absurda. O treino de pose, quem me acompanhou foi o André Pagé. Ele também é coach, eu conheci ele num curso de arbitragem da IFBB alguns anos atrás e acompanhava o trabalho dele. E ele me ajudou muito com os treinos de pose. Então, eu fazia os treinos de pose com ele e depois ia treinando em casa, eu ia treinando com o Thiago. O pessoal que me acompanha no Instagram deve ter visto alguns vídeos que eu postei aí dos treinos de pose, né? Que ele é tão importante, se não mais importante, do que treino e dieta nesse processo. Não adianta você chegar... falar um negócio pro senhor te interromper. Eu já vi vídeo de atleta bem preparado, condicionado, e na hora de posar se esconde. Porque não sabe posar. Não adianta nada, pessoal. Você ter um físico legal, um percentual de gordura X lá, baixíssimo, se na hora que você sobe no palco, você não sabe mostrar. É uma questão muito importante. Às vezes o cara que está com um condicionamento físico um pouco pior, se ele consegue mostrar melhor do que você, que está mais seco, que está mais forte, que está mais denso, ele ganha de ti, cara. Ele ganha de ti. É fato. A presença de palco, né? Sim, sim. Eu tenho um documentário chama Pumping Iron, já deve ter visto, né? Aquela presença de palco do Arnold na última competição acabou com o Lou Ferrino. Ele ficou naquela postura, a presença de palco dele, a posição dele foi fantástica. Bom, então, a gente acho que finalizou, né? Essa parte do treino de pose, eu acho que é muito importante falar, porque para o fisiculturista é parte da rotina. Então, dieta, treino,